eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal, amor, que temos hoje. Mais um dia feliz, porque temos doações. Muito obrigada. Quem fez esse pedido, meu lindo? Foi o Ebertinhoso, mano. Ele doou R$10 lá no Live Pix. Muito obrigado, meu nobre. Ele pediu Meruem e a aprendizagem como que é? Experiencial. Nossa, experiencial. ele Ele é experimental. Eu também. Psicologia de Hunter x Hunter. De qual canal, amor? Psicologia dos animes. Galera, e se você também quer um react patrocinado, é só você consultar a descrição, lá tem os valores e o tempo para cada valor, beleza? Beleza, e lembrando que antes de iniciar esse vídeo, já deixa o seu like, senão você esquece. Inscreva-se no nosso canal se você é novo e ative esse sininho. E vocês que já fizeram o pedido lá no Live Pix, só tem um pouco de paciência que estamos trazendo aos poucos. Isso. E bora reagir conosco. Bora. Psicologia dos animes. Eu sou o Rafael, psicólogo, e se eu nascesse nas mesmas condições que o personagem de hoje, provavelmente eu faria as mesmas coisas que ele. Hoje vamos refletir sobre o rei das quimeras, Meruem. Tem spoiler do anime de Hunter x Hunter? Vamos lá. Eu pensei em várias formas de explicar minha percepção sobre esse personagem. Nossa visão sobre ele vai se modificando no decorrer da história. Assim também como a visão dele sobre os seres humanos também vai mudando. Aí eu fiquei pensando, olha só. Ele é alguém que aparenta já ter um cérebro formado. Pegando ali pro lado humano, é claro. Ele é uma quimera. Já existiram vários consensos em estudos sobre em qual idade nosso cérebro está meio que completamente formado. E a média é por volta dos 25 anos de idade. Então, por exemplo, depois dessa idade, a tomada de decisão mais impulsiva é menos frequente. Assim também como a pessoa após essa idade tende a sofrer menos influência de pares, de pessoas próximas. Só que mesmo com esse cérebro já formado, o Meruem nasceu há pouco tempo. E por mais que ele tenha uma estrutura cerebral já completa, falta algo nele, falta repertório, falta experiência. Pensa só, a partir do nascimento dele, dadas as capacidades cognitivas que ele tem, afinal, ele aprende um jogo ali em horas. Se nada fosse feito, o que ele tinha noção de certo e errado seria o que determinaria as futuras ações dele. Então ele basicamente tem um cérebro de um adulto, mas experiências de uma criança. E inteligência sem experiência é conhecimento, e conhecimento sem experiência é imprudente. Imagina, o Meruem ele nasce ali sendo o topo da cadeia alimentar. Ou seja, ele acredita que não tem nada de errado em ele ser arrogante. Então ele vai eliminar ali quem quer que seja. Se ele tiver vontade, ele vai fazer, porque ele tem poder. E não tinha ninguém ali pra dizer o contrário. Ele não vai ter ali pais, por exemplo. Sim, senhoras e senhores. Bons pais podem tornar as crianças mais inteligentes, confiantes e mais gentis com os outros. E essas mudanças, inclusive, são vistas por neurocientistas nas chamadas ressonâncias magnéticas funcionais, o RMF, que mostram essas mudanças estruturais e organizacionais no cérebro. Então, com tudo isso, Meruem é extremamente cruel. O Meruem se considera superior a todas as outras espécies, e a crueldade dele começa aí. Logo após ali o seu nascimento, ele começa a matar de forma indiscriminada. Se algo ou alguém o perturbar, ele simplesmente destrói aquilo, só pra satisfazer seu próprio desejo, ignorando totalmente o desejo do outro. Ele mata pessoas, seres humanos, como se não fossem nada. Até mesmo uma criança, ele faz isso de forma totalmente indistinta. E a experiência dele de criança dá todo sentido a isso. Se uma criança pequenina, por exemplo, pega uma borboletinha e mata ela, se ele não tiver tido nenhuma outra experiência ou alguém alertando que aquilo causa dor na borboleta, que aquilo é cruel, a criança pode achar que aquilo é certo a se fazer. E eu vi isso justamente no Meruem. Ele simplesmente age por instinto da própria espécie dele. Só que vamos lá, ele é extremamente inteligente. E aí ele vai convivendo e observando experiências humanas. E é aí que as coisas vão mudando. Como dizia James Russell Lovell, um espinho de experiência vale um deserto inteiro de aviso. O Meruem passa por um descobrimento de emoções. Ele começa a ver como elas são contraditórias. E ele faz tudo isso pela grande observação dele. Por dezenas de milhares de anos, nossos antepassados viveram em grupos muito pequenos. E para eles foi fundamental observar cuidadosamente os outros e o mundo ao seu redor. A observação foi crucial para nossa sobrevivência. E por sorte, ninguém estava lá para dizer naquela época, não olhe pro outro, não é educado. Há quase 20 anos, Gavin de Becker escreveu o livro Presente do Medo, em um esforço para nos alertar e educar sobre ser mais observador e consciente. Ele nos encorajou a olhar ao redor e ouvir essa voz interior, que é realmente nosso cérebro límbico, nos dizendo para ter cuidado para que algo está errado. O ato de observar é uma habilidade nossa que vem de muito tempo, e que o Meruem vai usar ela de forma bem enfática. Parece que o Meruem no começo é totalmente desprovido de empatia. Um grupo de mulheres
Daenerys clama pela sobrevivência e ele fala: alguma vez você já poupou um animal porque ele implorou? Um animal não implora pra não ser morto, justamente porque o outro não vai se compadecer. É assim na natureza. O Meruem não via sentido em poupar uma vida que ele estivesse disposto a matar. Na visão dele, se ele era o mais forte, isso permitiria ele fazer qualquer coisa. Podemos dizer que isso seria a genética do Meruem dizendo isso pra ele. Só que nossa personalidade é meio que uma mistura entre genes e ambiente. Nossas predisposições biológicas moldam como reagimos ao nosso ambiente e como ele reage a nós. Nossas interações com o ambiente moldam as características estruturais e organizacionais de nossos cérebros. Ou seja, o Meruem tinha pouca interação com o ambiente. Ele precisava se expor para criar um repertório. E à medida que isso foi acontecendo, muita coisa foi mudando nele. Ele estava rodeado apenas de pessoas que concordavam com ele. E se alguém tentasse o convencê-lo do contrário, essa pessoa poderia morrer rapidamente. E é aí que entra a Komugi. A sua relação com a Komugi é uma das mais interessantes e emocionantes do anime. Ela é uma garotinha simples, que não consegue enxergar, mas é a melhor jogadora de Gunji do mundo. Tão boa que o Meruem não consegue ganhar dela. E isso causa extremos conflitos nele. O fato dela ir vencendo ele foi permitindo que ele passasse mais tempo com ela. E com isso ele observou ela mais. Ali ele tinha uma interação mais genuína com o humano, o que fazia ele entender um pouquinho da percepção desses seres. Mais do que isso, da própria natureza da vida. E naquele momento o Meruem passa por várias quebras de expectativas, perdendo várias vezes. E ele de alguma forma, mesmo que implícita, vai admirando ela de alguma forma. Ele vai percebendo aos poucos que ele está de cabeça quente, que ele está perdendo o controle e não ela. Ela não perdia a calma, enquanto ele era o contrário. Ele tentou manipular ela pelas emoções, mas isso não surgia efeito nela. A Komugi tinha aquele jogo como se fosse a sua vida. Ela estava disposta até mesmo a morrer caso não pudesse mais jogá-lo. Ela fala que estava na essência dela. Mesmo quando ele tenta apostar o braço dela na partida, pra meio que tirar o controle dela, ela não se importa muito. Inclusive ela tenta até oferecer a própria vida caso ela perca. Isso faz o Meruem prestar atenção na sua própria percepção de controle. Com aquela garota, ele não tinha aquele controle todo que ele tinha com os outros. É similar quando uma criança descobre que existem limites e que tem coisas que estão fora do controle dela. Com isso, a cada derrota, mais ele vai aprendendo sobre a experiência de ser um ser humano. É nesses fracassos que ele vai aprendendo. Quando se trata de fracasso, podemos dizer que a única coisa a temer é não aprender com o fracasso. Ele conheceu pessoas que se importavam muito com sua própria vida, que eram egoístas, mas no caso daquela garotinha não era a mesma coisa. Ela não estava se importando muito. Ela tinha outros objetivos e uma outra visão de mundo que fugia do escopo de percepção dele. Basicamente, existem dois tipos de empatia. Existe aquela empatia que todo mundo conhece, de se colocar no lugar do outro, com o objetivo de cooperar. Existe a empatia com a função de entender o outro, mas não necessariamente cooperar. E essa é a que está presente no Meruem. Os pesquisadores Fabrício Marfessoni e Mikhail Lachmann trouxeram um estudo que diz que a nossa empatia, sim, pode ter apenas ali uma função de leitura de mente. Eles argumentam que os seres humanos, assim como os outros animais sociais, se envolvem em estratégias de leitura de mente de forma espontânea, constantemente executando simulações do que outras mentes podem estar fazendo. Ou seja, a empatia não é apenas sobre cooperação. E basicamente essa que era a empatia do Meruem, mas ele estava desenvolvendo a outra. Aquela mais difícil de ter, que muitos dizem que estamos perdendo ela. Até então era só esse tipo de empatia que ele tinha, até o momento que o Meruem percebe que estava preocupado com a saúde da Komugi e com a vida dela. Ele se pega salvando ela de um pássaro. Seu cérebro mais primitivo pediu uma coisa e ele pensava de outra forma, ou seja, ali era o seu primeiro ato de compaixão. Em um estudo da revista Psychological Science, pesquisadores descobriram que não só os adultos podem aprender a ser mais compassivos. Ensinar compaixão também pode resultar em comportamentos mais altruístas e realmente levar mudanças no cérebro. No estudo, eles ensinaram jovens a se manter em meditação compassiva. Ela é destinada a aumentar os sentimentos de cuidado com as pessoas que estão sofrendo. Ela funcionava assim no estudo. O participante teria que imaginar alguém sofrendo e tentando desejar um alívio de sofrimento dessa pessoa. Primeiro com membros da família, depois com parentes próximos, depois com estranhos e por último com pessoas que eles não gostavam. Caraca! E usando ressonância magnética funcional, antes e depois do treinamento, os pesquisadores puderam ver como a meditação da compaixão influenciou a atividade cerebral. Não sabemos como é o cérebro do Meruem, mas parece funcionar como o da gente. Ou seja, sua interação de compaixão estava afetando ele, estava afetando a estrutura cerebral dele. E o que eles observaram foi que aqueles participantes mais propensos a serem mais altruístas, após o treinamento de compaixão, tiveram um aumento na atividade cerebral no córtex parietal inferior, uma área do cérebro associada à empatia e compreensão das outras pessoas. E vemos essa percepção dele sendo exposta em palavras na conversa que ele tem na luta contra o Nétero, que agora ele percebia que existiam vidas que eram valiosas para preservar. Essas vidas para ele seriam de pessoas fracas, que não poderiam se proteger por conta própria. Ele meio que queria proteger o mundo de uma desigualdade. E nessa luta com o Nétero, a gente vê a clara diferença entre ter experiência e não ter. Por mais que o Meruem fosse poderoso, ele tinha nascido há pouco tempo atrás. Por mais que o cérebro dele fosse bastante evoluído, ele ainda não colecionava a
quantidade de experiências que o Nétero já tinha. Talvez a própria percepção do Meruem de querer mudar o mundo era por não ter experiência. O Nétero nem cogita isso. O Meruem quer conversar e o Nétero percebe que naquele momento, naquela circunstância, uma conversa não resolveria nada. É uma coisa tão simples e tão sutil, mas o Togashi colocou isso de forma magistral, de como existiria uma diferença enorme entre ter experiência e não ter. Pela própria experiência, o Meruem não estava vendo o escopo inteiro do mundo. A percepção dele era limitada. E mesmo com pouca experiência, o Meruem tinha uma grande habilidade de entender o outro. Só que tem uns que ele arrancava a cabeça, não tem jeito, né? Ele identificava padrões de comportamento e usava isso ao seu favor. Apesar de todo o seu poder, ele não acreditava que estava certo o tempo inteiro, que estava certo em tudo, e à medida que o tempo foi passando e ele adquirindo experiência, mais ele foi aberto a novos aprendizados. Isso se liga com o fato de ele aprender tudo muito rápido. Ele passa pelo que o psicólogo David Kolbe chama de aprendizagem experiencial. Segundo ele, é um processo pela qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência. Ou seja, a experiência concreta fornece informações que servem de base para a reflexão, e a partir dessas reflexões, assimilamos a informação e formamos conceitos abstratos. Isso era mais presente no Meruem, porque ele tentava entender o mundo ao seu redor. O círculo de visão dele era pequeno, mas ele não se limitava, e aos poucos essa percepção dele foi se abrindo mais as fronteiras, até que não voltou a ser mais como antes. O psicólogo Egon Brusvink mostrou em um estudo que as pessoas muitas vezes não veem nada a menos que tenham alguma ideia do que estão procurando. É igual quem trabalha com pássaros. Quem tá de fora observa uma floresta bem verde e vê apenas folhas verdes. Já a pessoa que trabalha com isso consegue perceber, mesmo nesse mar verde, pássaros escondidos ali. É a mesma coisa no Meruem. Ele não conseguia enxergar nada demais no ser humano. E essa garotinha que jogava com ele tinha sido a primeira a fazer ele ver as coisas de um outro ângulo. Ela tinha basicamente um poder que ele não tinha. Ou seja, a Komugi representava ali a diversidade de valor de um indivíduo. Meruem percebe que não era apenas sobre poder, força física. Com isso ele passa a perceber que ele não era tão especial assim, chegando a se ajoelhar para apenas obter informação de onde estava a Komugi, para ele ver ela mais uma vez. Isso tirou ele de um pedestal, mostrando mais misericórdia como ele fez com o Puff. Por isso aquele final dele é tão emocionante pra mim, pra você também. Mesmo com pouco tempo de vida, Meruem conseguia entender um pouco sobre a compaixão e sobre encontrar o seu próprio caminho. Ele não teve muitas experiências. Ele curiosamente percebeu que o que mais importava para ele e o que tinha dado significado à curta vida dele era ter jogado Shogi com a Komugi. Não era a dominação do mundo ou algo assim, ou se tornar rei. Nos seus últimos momentos, ele só queria fazer aquilo que tinha dado mais alegria para ele durante toda a sua curta vida. O Meruem tinha se permitido aprender. Afinal, a oportunidade vem com a frequência. Que frequência? Ela bate tão frequentemente quanto você tem um ouvido treinado para ouvi-la, um olho treinado para vê-la, uma mão treinada para agarrá-la e uma cabeça treinada para usá-la. Curta, se inscreva e compartilhe. Pouco é apenas de começo. Psicologia é bom, né? É. Esse tipo de vídeo, ele é aquele vídeo que faz a gente colocar a cabeça pra funcionar. Pra gente pensar e refletir. Exatamente. Eu acho a psicologia um estudo fundamental para o desenvolvimento do ser humano. É um estudo que, estuda realmente a mente do ser humano, o comportamento, tomada de decisões, essas coisas são importantes demais. E a pessoa que estuda isso, cara, sabe lidar com o ser humano, com a mente do ser humano, sabe? E desvendar o cérebro do Meruem foi complicado. Mas tu viu que no começo ele não sentia nada, não tinha empatia por nada. É como se só ele existisse e mais ninguém. Até ele conhecer essa menina e começar a despertar esse sentimento de empatia, de querer saber se ela tá bem, de se preocupar com o bem-estar dela. Eu achei assim bem interessante esse vídeo e desvendar um pouco aí da personalidade, do jeito agora do Meruem. Curti. Eu também gostei bastante e é isso, galera. O link do vídeo original tá na descrição. Deixa aí no comentário aí sua opinião sobre o Meruem, o que você achou do vídeo, se você acha que tem algo a mais pra falar a respeito. Pra falar a respeito ou complementar aqui, beleza? Se você gostou da nossa reação, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.